Exatamente. Estamos já gravando. Hoje é a terceira aula da matéria Síntese do Novo Testamento. Terceira aula, matéria Síntese do Novo Testamento. Hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2021. Você está ligado na turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Quero mais uma vez agradecer aos irmãos que já procederam com seus pagamentos deste mês de julho. Deus possa continuar abençoando rico e poderosamente. E os que ainda não procederam o pagamento do mês de julho, fiquem bem tranquilos, vocês têm até o dia 30, como já é do conhecimento de vocês, até o dia 30, com toda tranquilidade, vocês podem fazer o pagamento deste mês de julho. Estamos na terceira aula, como já disse, dessa matéria. A próxima matéria eu já vou adiantar, porque ela vai sacudir muito a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa vida espiritual. Então, se preparem. Soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos estar estudando vários aspectos da nossa salvação, tais como salvação se perde ou não, como muitos alegam que não pode se perder. Então, nós vamos estudar à luz da Bíblia se a salvação se perde. Quando exatamente começa a nossa salvação? Quais são os frutos da nossa salvação? Como Cristo conquistou a nossa salvação? Prepare-se, vai ser uma matéria que eu já ministrei ela já várias vezes ao longo dos anos e acredite, não estou dizendo que vai acontecer isso aqui nesta turma. Eu já ministrei em 5 turmas lá no passado em outros seminários e, por incrível que pareça, para mim, hoje eu não duvido mais de nada. Alunos se converteram a Cristo e, na verdade, não estavam convertidos, estavam convencidos. E, curiosamente, a matéria gerou um impacto tão forte, e começaram a chorar, né, em plena sala de aula, não no caso online nosso, né, mas era no presencial, e levantavam a mão e eu pensava, está passando mal, meu irmão? Não, eu quero aceitar Cristo. Eu falei, uau, mas você já não é crente de 15, 20 anos? Não, mas eu cheguei à conclusão que eu não era convertido, eu era convencido. Então, já estou preparando os irmãos, né? Porque o Espírito Santo vai ter um encontro conosco nesta próxima matéria, a doutrina da salvação, soteriologia. Vai mexer muito na nossa cabeça e vai mexer bastante com o nosso coração, né? Nós vamos começar em 4 de agosto. Se você já está anotando aí, 4 de agosto, começamos a matéria soteriologia, a doutrina da salvação. Já no transcurso dos próximos dias, eu já estarei liberando um grande leque de notas e alguns de vocês vão até se assustar. Por que tanto 100, 100, 100, 100, 100? Os 100 que vocês vão ver são resultado, não apenas do esforço que cada um de vocês empenharam nas provas, mas também, né, na resposta das perguntas, nas participações, nos pontos de bônus, né? Então, alguns vão ficar até assustados, parece um leque de 100. Não tem nada abaixo de 100? Não, abaixo de 100 é meio complicado. Acima também é complicado. Então, não fiquem assustados. Então, nos próximos dias eu vou estar liberando no grupo do WhatsApp de vocês. Vamos, então, continuar a nossa matéria. Antes de entrar na nossa apostila, porque hoje nós vamos falar um pouquinho dos evangelhos sinóticos. Não é? Eu creio que a maioria dos irmãos aqui, se não todos, não passaram por uma matéria ainda chamada Os Evangelhos. Creio que Mevani passou por esta matéria chamada Os Evangelhos. Ela, obviamente, não vai ter necessidade, né? Porque nós estamos transferindo os créditos dela de uma outra faculdade para nós, mas ela com certeza vai se lembrar do que nós vamos falar hoje, né? Por que 4 evangelhos? Um não seria o suficiente? Claro, seria o suficiente. Então, nós vamos falar um pouquinho dos 4 evangelhos. Na próxima aula, sim, eu já vou passar um pequeno resumo na base dos slides, que vai ajudar vocês a fazerem uma espécie de recapitulação de toda a matéria, pelo menos nas 3 primeiras aulas. Mas hoje eu ainda não quero usar os slides, mas quero trabalhar com bastante tempo para nós entendermos o porquê de 4 evangelhos. Eu quero acreditar que vocês já fizeram essa pergunta, né? Por que 4 evangelhos? Alguém já fez essa pergunta? Por que 4 e não um evangelho?
Quem já fez essa pergunta? Ninguém? Ninguém teve essa curiosidade? Só eu? Aos meus 13, 14 anos de idade, quando eu estava lendo os 4 evangelhos, eu me perguntei, a mim, né, muito nervoso, dentro do meu quarto, depois do meu professor de escola dominical. Por que, professor? 4. Um não seria o suficiente? Eu deixei ele de calça curta, né? Ele levou 2 semanas para me responder. Porque eu joguei ele umas 8 perguntas que eu consegui fechar ele. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu consegui cercar ele. Falei, irmão, da onde está vindo tanta pergunta? Eu quero entender. Eu preciso entender, à luz da Bíblia, a razão de 4, porque um não seria o suficiente para conhecermos a vida do Senhor Jesus Cristo. Vamos então lá, página 12. Página 12. Evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem da língua grega e quer dizer sim. Então, sim vem do grego, que quer dizer mesma, parecido, e óptico, olhar. Ou seja, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos porque têm muitos elementos em comum. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Os 3 têm mais ou menos a mesma estrutura e têm várias histórias repetidas. Eles contam todos a mesma história, mas de perspectivas um pouco diferentes, acrescentando ou deixando de fora algumas partes de acordo com o objetivo do texto. Muitas vezes, a informação de um evangelho sinótico ajuda a entender a história contada no outro evangelho. Os 3 evangelhos sinóticos confirmam e completam a história de Jesus. Vamos lá. Vamos fazer algumas importantes considerações para introduzir. 4 evangelhos. 3 são chamados de sinóticos, ou seja, mesma visão, semelhanças bastante comuns entre eles. João não é sinótico. João é um evangelho exclusivo. Preste atenção. Nada do que eu e você leiamos no evangelho de João aparece em Mateus, Marcos ou Lucas. Vou repetir. Nada do que eu e você leiamos no evangelho de João se repete, se encontra, porque João é um conteúdo único, exclusivo, separado. Mas o mais interessante e o mais impressionante é que mesmo João não ter nenhuma semelhança, nenhuma, com Mateus, Marcos e Lucas, ele se encaixa assim, ó, perfeitamente. É como pontos que faltassem em Mateus, Marcos e Lucas, João vem com uma luva, encaixa-se direitinho dentro dos 3 e aí dá uma visão completa da vida e obra do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já percebeu isso? Ao ler aos evangelhos, que João é completamente diferente, destacado de Mateus, Marcos e Lucas. Alguém já percebeu isso? Vamos lá. Ou somente fui eu. Irmã Núbia, Lucas, irmão Zandro, irmã Aline, irmã Leidiane, as demais irmãs, irmã Jennifer, você já percebeu? É bem interessante. Irmão Wallington, é super interessante. Então, nós vamos entender por que disso. Por que 3 evangelhos tão parecidos entre si e João tão separado, tão destacado, tão isolado. Porém, o próprio João, embora separado, destacado e isolado, ele é um complemento perfeito de tudo que precisaríamos saber sobre a vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Dê uma olhadinha aqui nesse gráfico. Você está vendo aí um gráfico, ok? Nossa irmã Márcia está com dificuldade hoje para entrar. Ela é sempre pontual, mas eu creio que hoje ela está com... Nós vamos trabalhar com esse gráfico agora, ok? Você está vendo esse gráfico aqui? Preste muita atenção. Está aí nossa irmã Márcia Siqueira Perpétua. Ela é perpétua, ela não vai embora nunca. Irmã Márcia, paz do Senhor, irmã Márcia. Graças a Deus, conseguiu. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra a Márcia de todas. Amém. Difícil, mas chegou, graças a Deus. Seja bem-vinda. Amém. Ok, meus irmãos, mais uma vez, dê uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, página 12.
Muita atenção aqui que nós vamos agora começar a explicar o porquê dessa maravilha. Observe que aqui está partes importantes que se destacam do Evangelho de Mateus, Marcos e de Lucas, partes importantes. Por exemplo, isso aqui é um paralelo, estão percebendo? Nós colocamos os 3 evangelhos sinóticos lado a lado para nós entendermos o que é de comum entre os 3, o que é de parecido entre os 3. Mateus e Lucas falam da infância de Jesus, mas Marcos não. Marcos, por alguma razão, se omite. Mateus, Marcos e Lucas, sim, falam sobre o batismo do Senhor Jesus. Interessante isso. João já não fala. Muito interessante. Mateus, Marcos e Lucas falam da tentação do Senhor Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falam do paralítico, como está aí no texto assinalado. Mateus, Marcos e Lucas falam da profissão de fé. Mateus, Marcos e Lucas falam do rico, fala de Zebedeus e fala sobre a própria morte do Senhor Jesus. Mas cada um deles dentro de uma perspectiva um pouco diferenciada. Por exemplo, para você entender melhor, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, 2, escutem, viram, caminharam, testificaram, foram testemunhas oculares, conheceram e acompanharam o ministério do Senhor Jesus. Porém, 2 deles nunca viram Jesus, nunca o acompanharam, mas ouviram falar de Jesus, souberam conheceram a sua obra através da tradição oral e de documentação escrita, mas nunca tiveram um contato sequer com o Senhor Jesus. Vamos lá. Quais foram, então, os 2 que acompanharam, conheceram Jesus e os outros 2 que não acompanharam e conheceram Jesus? João e Mateus e João acompanharam. Marcos e Perfeito. Lucas não. Mateus e João conheceram, acompanharam, foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus. Por outro lado... Lucas é chamado de Evangelho Paulino, porque ele é o que o vídeo fala, e Marcos o Petrino, porque ele era sobrinho de São Marcos. Isso. Pedro, Marcos teve uma relação mais próxima com Pedro e Lucas uma relação bem próxima com o apóstolo Paulo. Está anotado, então? Então, só Mateus e João que caminharam juntinho do Senhor Jesus. O mais curioso que o conteúdo de Marcos e de Lucas, pelo fato que estes 2 evangelistas não conheceram pessoalmente, não caminharam com Jesus, eles são fruto de 2 pontos, ou de 2 fontes. Tradição oral, tudo que eles ouviam, ok? E também tinha uma documentação, que a teologia chama de fontes. K, L, M e Q. Olha que interessante. Mas por que isso? Porque a teologia ela decidiu, né, ao invés de dar nomes, ela decidiu dar letras, as letras do alfabeto. Então, apareceu um dia, anos, lá para o século III, a primeira fonte, a fonte K. 50 anos, aproximadamente, depois, a fonte L. Um século depois, a fonte M. Depois, a Q. Essas 4 fontes escritas deram base para montar um quebra-cabeças, chamado o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Mas o mais maravilhoso é que, na montagem desse quebra-cabeça, encaixam-se Marcos e Lucas perfeitamente com Mateus e perfeitamente com João. Isso é um milagre, isso não é uma obra humana, porque se fosse num plano humano, nada disso aconteceria, não haveria o quê? Harmonia na narrativa dos evangelhos. Quando estão me acompanhando, estão entendendo? Isso foi algo sobrenatural. Não há uma explicação lógica dentro da mente humana
como que 2 evangelhos de 2 homens que conheceram Jesus e 2 outros que não conheceram se encaixaram à perfeição dentro da narrativa bíblica. Mas observe bem lá no finalzinho da página 12. Apesar de usarem relatos parecidos, cada evangelista apresenta para o seu público específico uma face de Jesus, segundo os seus propósitos evangelísticos. Virando a página 13, vamos entrar nesse gráfico aqui. Preste atenção. Essa página 13 ela vai abrir um leque melhor e maior para nós entendermos as diferenças dos evangelhos sinóticos, como também com o evangelho de João. Mateus tem como tema, apresenta Jesus como rei dos judeus. Marcos, por sua vez, apresenta Jesus como servo sofredor. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E você vai me perguntar, e João? Como João apresenta Jesus? O Filho de Deus. Então vamos entender o porquê de tudo isto. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Qual a razão? Simples de entender. Quando nós estudamos. Porque o Evangelho de Mateus foi dirigido, escrito para judeus. Tão somente e unicamente. Eu e você tivemos acesso. Temos acesso, graças a Deus, porque foi o propósito de Deus. Mas o destinatário original, ou seja, para quem foi escrito para uma audiência judaica. Tanto que a palavra reino aparece mais de 50 vezes no Evangelho de Mateus. Dos 4 evangelhos, você vai ficar perdido. Só vai encontrar a palavra reino, para lá e para cá. Reino, 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 reino. Isso é uma marca registrada do Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus. Outra coisa que nos chama a atenção é que poucos personagens na Bíblia tiveram 2 nomes de nacionalidades diferenciadas. Mateus, também chamado Levi. Por que isto? Também um detalhezinho interessante. Nos tempos do Novo Testamento, era um tanto normal alguns judeus privilegiados financeira e socialmente adquirirem a dupla cidadania, ou seja, eram judeus de nascimento, porém, como a Judéia, Israel, estava debaixo da autoridade do governo do Império Romano, dava também esse privilégio de dupla nacionalidade. Lembra-se do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era judeu de nascimento, mas era cidadão romano. Já, ainda que a Bíblia não dá detalhes, mas a história paralela, como Flávio Joséfo, Heródoto, Eusébio de Cesareia, nos indicam e entendemos que Mateus é um nome grego, Matthion, e Levi é o nome hebraico. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Ele tinha cidadania romana, ele foi privilegiado em ter a cidadania romana. Se você vai lá na Escritura, você vai descobrir que Mateus tinha um nome também de Levi e foi chamado pelo Senhor Jesus. Mas o que, na verdade, privilegiou a Levi a ter uma suposta dupla nacionalidade? É o que nós vamos começar aqui agora. Mateus, o publicano, filho de Alfeu, também chamado Levi, estava sentado coletando impostos quando o Senhor Jesus o chamou. Entendemos. Ele era publicano, coletor de impostos. E isso, diante do Império Romano, era um privilégio. Mas, para a sociedade judaica, era uma ofensa. Por isso que os publicanos eram odiados. Primeiro, porque eram coletores de impostos, porque isso era como uma afronta ao povo subjugado, o povo de Israel. Segundo, a maioria dos publicanos eram ladrões. O Império Romano geralmente cobrava uma média de 15% anuais de impostos de pessoas físicas e 20 a 22 de companhias, empresas, parece que não mais existiam naquele tempo,
companhias e empresas, mas não do porte como hoje conhecemos. Mas alguns desses publicanos, quando colectavam impostos das pessoas físicas, ao invés de colectar 15%, colectava 20%, 25%, até 30%. Então, eles ganharam a fama de serem o quê? Extorquidores. Eles extorquiam, agiam com agiotagem. Claro, 15% eles tinham que entregar para o Império Romano, mas os outros 15% ficaram no seu bolsinho. Então, os publicanos também ganharam uma enorme, enorme antipatia. Lembre-se que Zaqueu era publicano. E quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ok? Com o Senhor Jesus, o que ele diz? Se for necessário, se defraudei alguém, devolverei até quadruplicado. Porque era normal, não é? Um publicano bem sem vergonha extorquir o povo, cobrando até 4 vezes mais. E ali foi o caso de Zaqueu. Então, Zaqueu fez uma confissão fantástica. Ele deixou bem claro, eu sou esse sem vergonha. Tenho extorquido o povo 4 vezes mais que o Império Romano cobra dos seus impostos. Mas o impacto que ele teve com o encontro com o Senhor Jesus foi tão grande que o homem tomou vergonha na cara. Aquele camarada se converteu. Gente, se você diz que Zaqueu não se converteu, para ele dizer isso. Se em algo defraudei alguém, estou aqui para devolver quadruplicar. Pensa comigo, gente. O cara roubava o dobro. Olha, pegava a parte do Império Romano e pegava a parte dele. E, às vezes, ele não se satisfazia, pegava mais uma parte. E pegava mais uma parte. Era, na verdade, 3 partes em cima de uma. E, às vezes, em casos raros, pelo menos Eusébio de Cesareia cita, cobravam até 6 vezes. Mas a sem-vergonhice de Zaqueu foi até 4. Então, no que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, a consciência pesou, não. Eu tenho feito isso. Estou aqui para devolver, se for o caso, até 4 vezes mais. Mas Jesus fez uma obra linda. Então, em outras palavras, Mateus teve um encontro realmente com o Senhor Jesus. A tradição afirma que Mateus partiu em seguida para pregar o evangelho na Mesopotâmia, África, e segundo John Fox, ele fora assassinado com uma alabarda. Alabarda é uma lança pontiaguda que se usava para tocar o gado. Quando o gado empacava, então se pegava uma alabarda, que é um tipo de uma lança com uma ponta, e espetavam no lombo do boi ou da vaca para eles terem impulso, se movimentarem. E com esse instrumento, né, do campo é que Mateus fora morto, martirizado na cidade de Nadaba, na Etiópia, no ano de 60 depois de Cristo. Agora, veja a curiosidade que existe no Evangelho de Mateus. Ao contrário de outros textos do Novo Testamento, todos escritos em grego, é possível que este evangelho tenha sido redigido primitivamente em aramaico e depois traduzido para o grego a fim de alcançar os judeus de fala grega. Aí você vai perguntar, mas pastor, da onde se tirou essa conclusão? Que o evangelho de Mateus possivelmente, primitivamente, poderia ter sido escrito em aramaico. Me acompanhe. Não é comum nos escritos do grego koiné, ou escritos em grego koiné, aparecerem palavras estrangeiras. E nos 4 evangelhos, em Mateus encontramos 3, pelo menos, e em aramaico. Quais são elas? Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, chefe da sinagoga, o que ele disse? E o que está registrado na Bíblia? Talita cumi, que quer dizer em aramaico, a ti te digo, menina, levanta-te. Então, essa é uma expressão aramaica, não é hebraica. Olha que interessante, porque o texto original, estão me acompanhando? O texto original foi escrito, ou possivelmente escrito em aramaico, e não em grego koiné. Então, é estranho um livro do Novo Testamento ser escrito em um idioma que não fosse o grego koiné, como Mateus, Lucas, João, Atos, todos escritos originalmente em grego, mas Mateus aparece. E não se bastasse, quando Jesus foi curar um surdo, coloca as mãos nas suas orelhas e Jesus dá um brado. Efatá, outra palavra aramaica, que traduzido é abre-te, ou seja,
abertos os teus ouvidos. Não bastasse, dentro do Evangelho de Mateus, encontramos uma terceira palavra aramaica, que ela aparece também na carta de Paulo aos Romanos, Abba, que é papaizinho, ou meu papai. Então, essas três evidências internas no Evangelho de Mateus levantou essa conjectura, essa possibilidade. Ela é muito forte, que originalmente Mateus fora redigido, escrito em aramaico. Aí, anos depois, recebeu uma versão no grego koiné. Mas o objetivo inicial de Mateus, como já disse, era alcançar os judeus. Daí a necessidade, ou o conforto, vamos assim dizer, ou a praticidade que Mateus pensou, não, vou escrever em aramaico para alcançar o meu povo. Mas depois se observou que os de fala grega estavam o quê? Na desvantagem. Precisavam ser alcançados por esse evangelho. E depois o Mateus recebeu uma tradução para o grego koiné. Marcos, Jesus como servo sofredor. Marcos foi escrito para os gentios, mas para quem? Para os romanos. Voltado para os romanos. Preste atenção. Dentro do Império Romano tinham três coisas que solidificavam, que robusteciam, que confirmavam como o mais poderoso império de toda a história. Primeiro, sua força militar. O Império Romano foi conhecido em toda a história por ter a mais poderosa, a mais organizada e a mais disciplinada força militar conhecida em toda a história. Ou seja, os romanos ganharam de goleada dos gregos, dos persas, dos medos, dos babilônios, dos egípcios, de toda a civilização antiga, a nível de organização militar, os romanos deram de goleada. Outra coisa que caracterizava muito forte o Império Romano era o sistema administrativo. A administração do Império Romano ela era centralizada. Daí que funcionava de uma maneira espetacular, alcançando um território gigantesco de mais de 7, 8 milhões de quilômetros quadrados, alcançando 38 nações diferentes. Isso é fantástico. Então, uma outra característica que nenhum outro império teve, a organização administrativa no seu governo. E a terceira coisa que marcou o Império Romano, que é a mais assustadora, mas funcionou de uma maneira brilhante, é a organização da mão de obra escrava. Nem os babilônios, nem os persas, nem os gregos tiveram uma organização de escravos tão bem sistematizada como os romanos. Tanto que os escravos eles eram divididos em castas, em classes. Olha que loucura! Em todas as nações do mundo, em toda a história, escravo sempre foi escravo, não é verdade? Mas não no Império Romano. Haviam 3 níveis de escravos. Não vou entrar nos detalhes, mas quando você estudar sobre o Império Romano, você vai descobrir sobre isso. Isso é fantástico. 3 níveis de escravos. Paulo usa, na introdução das suas epístolas, uma expressão muito peculiar. Paulo, apóstolo, servo do Senhor Jesus Cristo. Almeida traduz como servo, mas a palavra no grego koiné original não é traduzida como servo, porque a palavra é doulos. E doulos no grego também significa escravo. Então, a Bíblia menciona no Novo Testamento 189 vezes a palavra servo ou doulos, que quer dizer literalmente escravo. Quando a carta de Paulo aos Romanos e Colossenses usa muito essa expressão, aí você descobre que o sentido da palavra doulos, que é traduzido também por servo, não é servo, senão escravo. Ou seja, que nós, quando fomos salvos, nos tornamos escravos de Cristo. Aí você vai me dizer, mas peraí, pastor, até onde eu tenho estudado, o escravo não era dono da sua vontade, o escravo não compartilhava de privilégios, o escravo nem dormia na casa do seu senhor e comia os restos da comida dos seus proprietários. Isso é verdade, mas é o que eu acabei de falar agora.
a hierarquia dos escravos no Império Romano tinha 3 classes diferentes. E uma dessas classes dava privilégios, como de dar até a adoção de escravos, fazendo-os filhos adotivos. Esses mesmos privilégios se estendiam como vestir-se bem, comer bem e morar dentro da casa dos seus amos e dos seus proprietários. É nesse sentido que Paulo fala que eu e você somos escravos de Cristo. Escravo no sentido do vínculo. Não somos donos de nós mesmos. Não somos donos da nossa vontade e dos nossos pensamentos. Então, estamos atados, estamos amarrados pelos laços do amor em Cristo. Porém, temos privilégios. Privilégios de desfrutarmos das bênçãos de Deus, desfrutarmos da presença de Deus, das bênçãos de Deus, privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Estão percebendo? Então, nós somos um tipo diferente de escravos. Pastor, então, sim. Eu não lembro a citação, não sei se é alguma carta de Paulo ou se é em outra carta, que fala que o filho, quando ele não tem uma idade muito grande, ele nada se difere do escravo, porque ele não tem capacidade de governar. Então, por isso, ele necessita ser cuidado. Eu acho que é Paulo mesmo que fala, precisa de um aio. Acho que é um tutor que ele fala. Paulo aos Efésios fala isso, né? Que a lei agiu como um aio, nos levando a Cristo. Isso. Nos levando a Cristo. Porque quando ele usa exemplo de uma criança, que quando ela é de uma idade pequena, ele nada se difere de um escravo, que não tem domínio e nem pode governar em nada. Exatamente. Uma excelente aplicação que Paulo fez para nos comparar. Mas aonde eu quero chegar? Nós somos, irmãos. Pode soar meio grotesco, meio rude, mas no plano bíblico nós somos escravos de Cristo, mas não no sentido pejorativo, no sentido negativo, no sentido que danifica, estão me entendendo? Mas no sentido que privilegia. Mas o que nos leva a ter o vínculo de escravo é que a minha vontade não é mais minha, o meu querer não é mais meu e as minhas ações não são minhas mais. Eu estou 100% vinculado a ele. Aí Paulo, lá em Gálatas 2:20, diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Uau! Estou crucificado. O fato de estar crucificado com Cristo, Gálatas 2:20 nos fala, deixa bem claro o vínculo de escravo entre Paulo, escravo, doulos, com o Kyrios, Senhor, amo. Uma palavra grega para Senhor é Kyrios, que quer dizer amo, dono, proprietário, aquele que tem plenos direitos. Então, quando nós dizemos Jesus Cristo é meu Senhor, não estou dizendo Jesus Cristo é meu proprietário, ele é meu amo, ele é aquele que domina a minha vontade, é aquele que me leva e me traz, ele faz de mim o que ele quiser. É muito bonito falar Jesus, meu Senhor, e às vezes não entendemos biblicamente que a palavra Senhor é altamente comprometedora. É até fácil dizer meu Salvador, mas para eu abrir a boca e dizer meu Senhor, opa, será que ele é realmente Senhor da minha vontade, Senhor das minhas decisões, Senhor dos meus passos, Senhor dos meus caminhos, Senhor de tudo que há na minha vida? Ou eu compartilho? Senhor, fica aqui no cantinho, daqui para frente sou eu que faço. Não, aí quando me convém eu chamo ele para ser meu Senhor. Não, ou ele é, ou ele não é nosso Senhor. Isso é uma palavra muito comprometedora. Senhor. Nós estamos falando em português. Mas quando nós lemos no grego koine, no original, Kyrios, é pesado. Tanto que o imperador romano, quando ouviu falar que havia um grupo de pessoas reconhecendo que havia outro Kyrios, ou seja, Kyrios e Jesus, Senhor Jesus, o quê? O imperador ficou doido. Não, vou mandar matar todo mundo, porque o único Senhor, o único amo, o proprietário sou eu. Porque os imperadores romanos tomavam a arrogância de se considerarem deuses na própria terra. Eu estou ressaltando isso porque quando Marcos escreve este evangelho, ele se escreve para quem?
para os romanos, cuja mentalidade era dominante com respeito ao quê? À necessidade de ter os escravos, a mão de obra que impulsionava a sua economia. Mas Jesus é apresentado como escravo, como servo sofredor. E isso impactou os romanos. Como? Um Deus escravo. Na cabeça dos romanos, isso foi um grande impacto. Aí vem Lucas. Lucas também dirigiu seu evangelho para os gentios, só que para os gregos. Lembre-se que a cultura grega ela valoriza muito a estética. Por exemplo, uma pessoa como eu, sem cabelo, ou parcialmente, com todo respeito, como eu, como irmão Zandro, na cultura grega era discriminado. Pobre de mim do irmão Zandro, se vivêssemos na antiga Grécia. Nós iríamos ser considerados Black Lives Matter. Estão me entendendo? Nós iríamos ter problemas. Iriam nos colocar de lado, nos olhariam de canto de olho. Por quê? Porque calvo, na cultura grega, era símbolo de maldição. Não na cultura romana, entendeu isso? Na cultura romana, não. Mas na cultura grega, na cultura macedônia, careca não tinha lugar. Era um negócio feio, um negócio estranho. Entende? Então, ou seja, o grego se preocupava muito com a estética. Pessoas com barriga, barrigudinhos, também eram discriminados na cultura grega. É por isso que você vê pinturas chamadas de afresco ou estátuas, como Vênus do Nilo, sempre trazendo uma perfeição estética. Né? Daí a expressão Deus grego, né, pastor? Para atribuir muita beleza. Isto, né? Aquela ideia do fisiculturista, ele vem da antiga Grécia. Né? Muita gente suspirando, meu Deus, eu estou sonhando ter o corpinho que eu tive, mas agora eu tenho aquele corpão. Mas tudo bem, isso aí é uma questão de hormônios, de alimentação, tem N fatores. Mas se você acredita ou não, você lendo a história da Grécia, os obesos eram 3% da população da Grécia. Por qual razão? Uma delas é o estilo de vida, outro estilo de alimentação. Tá? Eles praticavam muitos esportes. E outra coisa, a genética. E a genética influi muito na questão dos hormônios, né? Em pessoas que têm facilidade de ganhar peso ou perder peso. Eu estou batendo essa tecla para vocês entenderem que Lucas tinha que dirigir um evangelho para aqueles que achavam que beleza era o mais importante, que a estética é o que valia. E aí quem apresenta Lucas, Jesus, como filho do homem perfeito, do homem completo, do homem maravilhoso, do homem glorioso, do homem incomparável. Aleluia, que loucura! Os gregos buscando a perfeição na humanidade, mas quando eles leem Lucas, eles se impactam. Uau! Esse Jesus é o perfeito, esse Jesus é o completo, esse Jesus é o belo, esse Jesus é o maravilhoso. Então foi assim um impacto enorme. Olha que maravilha, como Deus ama todos os povos, raças, línguas e nações, que ele se preocupou em abrir 3 evangelhos direcionados para 3 povos diferentes. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos e João. Para quem ficou o evangelho? Para quem foi destinado? Para a igreja. Porque João revela o que é a divindade do Senhor Jesus Cristo. E esta divindade só revelada aos filhos, a nós. Ainda que, nós vamos falar sobre isso, a salvação originalmente, ela veio para os judeus. Quem sabia disso, irmãos? Que a salvação, originalmente, ela foi projetada para, primeiro, alcançar os judeus. Nós alcançaríamos depois. Mas a rejeição de Israel, não é? Como diz lá em João 1:12 e 14, inverteu a polaridade. Não tirou Israel do páreo, só inverteu a ordem. Por quê? Era, nesta ordem original, eu e você estarmos na tribulação para ganharmos a... Os meus me rejeitaram, né? Mas ali tem um texto interessante. Vamos lá nesse texto? Muita gente não entende esse texto, porque ele tem 2 palavrinhas que
quebra tudo. João, capítulo 1. E você vai anotar essa particularidade. É uma curiosidade que 98% nunca percebeu. Quem me fez ler isso, me enxergar, foi o pastor Antônio Gilberto, há mais de 45 anos. Uau! Eu chorei igual a criança quando li esse texto. Mas, pastor, eu já li esse texto seguido, mas você não prestou atenção no detalhezinho. E o detalhezinho eu vou mostrar para vocês agora. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 11. Me acompanhe. Você vai anotar. Faça questão de anotar. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui que tem uma diferença. Preste atenção. 2 pronomes possessivos. Pela gramática, os 2 tinham que estar ou os 2 no singular ou os 2 no plural. É um detalhe. Ah, pastor, não importa. O detalhe é que dá a correta interpretação. Ele veio para o que era seu. E o que era seu? A casa perdida, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que era seu? Por propriedade legítima. Israel. Veio para o... Está percebendo? Estou notando? Esse seu está no singular. Ele veio para o que era seu, nação de Israel. E os seus, está no plural. Quem são esses seus? Começa pela sua própria família. Lembram-se? Quando Jesus foi lá em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres. Por qual razão? Alguém se lembra? Ele fez milagres em toda a Galiléia, Judéia, Pérea. Ele rodou Israel inteiro. Mas quando chega lá em Nazaré, a cidade que ele foi criado, deu problema. Ele não pode fazer muitos milagres. Qual a razão? Repita, irmã Ivani, que falhou. Porque eles não creram por causa da incredulidade. Olha que coisa séria. Ele veio para o que era seu, a nação de Israel. Anotou aí? Mas os seus, quem são os seus? Começando da sua família, ali em Nazaré. Os irmãos de Jesus não criam nele. Uau! Os primos de Jesus não acreditavam nele. Os tios de Jesus não acreditavam nele. E essa incredulidade se espalhou para muitos dos judeus. Essa é a diferença. Seu no singular, seus no plural. Anotou? Seu no singular, nação de Israel. Ele veio para a nação de Israel. Seu propósito inicial, salvar a nação de Israel. Mas os seus, começando pela sua família, o rejeitaram. E aí entra o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que poderoso é isso, né? O que eu faço para ser filho de Deus? Crer. Crer no sacrifício vicário, no sacrifício substitutivo. Crer. E o crer nos traz o quê? A experiência da habitação do Espírito Santo. Entenderam, então, as razões dos 3 evangelhos terem sido tão diferenciados quanto a forma de apresentar Jesus? Quantos entenderam? Tem que ficar bem mastigado, bem compreendido para lá na frente não dar um conflito, porque a gente vai entrar ainda em Atos dos Apóstolos, vamos fazer uma viagem rápida nos demais livros do Novo Testamento, mas a partir do momento que eu tenho a visão dos 4 evangelhos, já vai abrir um caminho fantástico para a nossa compreensão completa do Novo Testamento. Vamos lá. O propósito de Mateus estende-se assim. Isso aqui é importante. Qual foi a data de redação de Mateus? Entre os anos 50 e 60 AD. Alguém me perguntou, pastor, que negócio é esse? AD é alguma marca de antiácido? Não é antiácido.
Anno Domini. Ô, irmão! Irmão! Ô, papai, não posso ficar quieto. Irmão Zandro me provocou, irmão. Irmão Zandro, por que irmão Zandro me provocou? Porque tu me provocaste, ó servo. Eis que te digo, 50 pontos na tua gaveta abençoada. Uau! Eis que te digo. Rapaz, ó, irmão Zandro, hoje tá igual o carioca, tá com a marimba e a corda solta, graças a Deus. Isso chama-se unção. Parabéns, irmão Zandro. Anote aí, AD, ano, A-N-N-O. É 2 N's mesmo, porque é latim. Ano, A-N-N-O, depois Domini, D-O-M-I-N-I, Domini. O que isso quer dizer? Ano do Senhor, ou depois de Cristo. O AD é a mesma coisa que DC. É mais prático, claro, né? Se eu colocasse DC, depois de... ia todo mundo assim, dizer na lata, rápido. Mas eu coloquei o AD de propósito para dar uma travazinha na mente. Pastor, o que é isso? AD, antiácido, Dulcolax, o que é isso? Agora você sabe que o AD não é antiácido, Dulcolax, coisa nenhuma. É AD, Anno Domini, depois de Cristo, ou Ano do Senhor. E foi escrito em Antioquia da Síria. Vem cá, alguém se lembra? Havia uma outra Antioquia, segundo a narrativa lá do Novo Testamento. Ou seja, 2 Antioquias. Antioquia da Pisídia? Da Pisídia. Estou falando que irmão Sandro hoje, além de ter tomado o banho normal que ele toma, eu acho que a esposa dele colocou lá junto do chuveiro aquele cântaro de óleo, do mais grosso, do mais perfumado. Tá, então, unção está escorrendo. Irmão Sandro, deixa Deus usar, irmão Sandro. E passa essa unção para o grupo aí. Alguns estão bem cansadinhos hoje, né? Mas vão ser despertos, né? Por essa unção que está correndo entre nós. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Agora, aproveitando um gancho, vocês sabiam que na cidade de Antioquia da Síria tem 2 situações super curiosas que poucos cristãos conhecem? Vamos ver se alguém sabe. Antioquia da Síria. Tem 2 situações, está na Bíblia, super curiosas. Eu vou dar 75 pontos se você me disser essas 2 situações que envolvem a cidade de Antioquia da Síria. E não me provoca não, que eu vou até te inventar da prova de síntese do novo. Lembra da irmã Glauziene na outra matéria? A irmã Glauziene não pensou 2 vezes, mas saiu assim, ó, com uma velocidade que eu tomei até um susto. Ela já estava com a arma carregada. Ela só girou o tambor, abriu o gatilho e deu tiro. Irmã Glauciane, ela se lembra disso. E ela pensa que não pode. Engano. Irmã de Graziele não pode? Misericórdia. Fica quieto. Vamos lá, gente. 2 situações na Bíblia que envolveram a cidade de Antioquia da Síria. 75 pontos. Vamos lá. Isso aqui. Pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Isso, irmã Ivani. Fecha a sua bênção. Fecha a sua bênção. Olha só. Rapaz, agora a segunda. Eu não posso dar o ponto pela metade. Vamos lá, fecha. A segunda? A segunda. Ô, papai do céu. Ô, papai do céu. Tem unção escorrendo na tua serva, Ivanil. Tem unção, tem unção. A segunda. Ô, papai. O mais difícil ela falou, gente. É aonde, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Mas também tem uma outra segunda situação. Ela fala... Vamos lá. Deixa Deus usar. Ai, irmã Ivani. Sabe quem é o culpado? Irmão Guilherme. Se ele tivesse aí do seu lado... Se ele tivesse aí do seu lado, eu garanto que a senhora ia dizer sem pestanejar. Foi a primeira base missionária da igreja. Muito bem, pastor. A primeira base missionária da igreja. Atos 13, 1 a 4.
Anote aí. Aonde na Bíblia está escrito o registro da primeira base missionária da igreja? Atos, capítulo 13, verso 1 ao 4. E aí fala da cidade de Antioquia da Síria. Que coisa tremenda. Não é para nunca mais esquecer. De repente até volto. No dia da prova. No dia da prova, que Jesus vai me deixar inspirado, eu quero isentar 5 de uma vez só, mas não estou conseguindo. Gente, me ajuda, por favor. Eu quero isentar 5 de vocês da prova de síntese do novo. Isso é possível. Está aí, Mivani. Ela escorregou um pouquinho só, mas ela chegou perto. Da próxima, a senhora pega, Mivanil. Tenho certeza. A senhora tem aqui dentro tudo guardadinho. Tem que espremer, apertar um pouco, que sai com toda facilidade. Todos vocês têm essa capacidade, eu tenho certeza disso. Ok. Qual foi o propósito de Mateus? Ela merece 50 pontos, pastor. A questão não é merecimento, é mérito. Mérito. É mérito. O que é o mérito? Se a coisa é certa 100%, ela recebe. Merecimento é quando é mais ou menos. O mérito é quando é completo. Então, aqui, nós trabalhamos com mérito, não com merecimento. Mas valeu. A advogada Irmã Márcia Siqueira Perpétua. Já sabemos, né? É advogada para valer. Meu Deus! Quando eu crescer, eu quero ter 0,5% do espírito advogatício da Irmã Márcia. Obrigada, irmã Márcia. Não, sinceramente, na Irmã Márcia, para advogada, ó, nota 20. Parabéns, né? Que o esposo e os filhos dela bem o digam, né? Deve ser uma mãezona daquelas, né? Que defende com força os seus queridos. Vamos lá. Propósito de Mateus. Estende-se que seu objetivo era mostrar Jesus aos judeus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento, o rei de Israel. Valendo 50, por favor, gente. Estou querendo abençoar vocês. Messias. Qual o significado literal da palavra Messias? O primeiro que abriu, dou 50. Ungido! Ei, Lucas! Coisa boa, Lucas! Ungido! Isaías sempre me ajudou. Ungido. Preste atenção, o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, é a forma portuguesa, oriunda do grego, Jesus Christos. E o grego trouxe do hebraico, Yoshua Hamashia. Yoshua quer dizer Salvador. Jesus, no grego, quer dizer Salvador. Christos, que é Cristo, vem de Mashiach, Messias, ungido. Então, nosso Salvador se chama Salvador ungido. Anota aí, Messias quer dizer ungido. Messias é hebraico. Cristo é a forma grega. Guarda isso para não esquecer nunca mais. Aí lá na frente, quem sabe, eu volto e te isento da prova. Tá bom? Muito bem. Então, Mateus apresenta Jesus como Machia, o Messias, o ungido, que o Antigo Testamento muito falou, que viria assumir o trono de Israel. Alguns elementos deixam isso evidente. Olha que interessante. Por 18 vezes lê-se a expressão, para que se cumprisse o que fora dito. Assim, Mateus busca colocar Jesus como cumprimento das profecias judaicas sobre o Messias. Mateus inicia com a genealogia de Jesus, provando o direito legal de Jesus, qual herdeiro de Abraão e de Davi. A atenção do leitor judeu é assim atraída. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra Bartimeu? E muita gente não entende. Por que Jesus foi chamado filho de Davi? Essa expressão indica o quê? Que Jesus, por direito, ele está ligado à tribo de Judá e dando a ele este direito, por ser descendente direto da tribo de Judá, ele é o que se assentará no trono de Judá como o Messias para governar 1000 anos sobre a terra, num período que a Bíblia chama de milênio, né? São os 1000 anos que Jesus governará literal e fisicamente
sobre a Terra. Falando sobre o milênio, vai ser a única parte da história, sai um pouquinho já de escatologia. É inevitável, né? Quando a gente fala de Novo Testamento, Evangelhos, a gente dá uma salpicada dentro de escatologia, não tem como. O período do milênio, se você quiser anotar, você não é obrigado, porque isso não é matéria para cair na prova, embora isso é importante para abrir o seu leque na compreensão, não é, das Escrituras Sagradas. O período do milênio, dos 1000 anos de governo que Cristo terá sobre a Terra, será o único período da história humana, preste atenção, o único período da história humana no qual a glória de Deus estará entre os homens e não haverá de danificar a ninguém. Ou, em outras palavras, hoje, se a glória de Deus desce aqui no meu escritório, esquece. Busquem outra escola teológica. Fui embora. Estou carbonizado, morto. Fui para a eternidade com passaporte e tudo. É como alguns dizem, a glória de Deus está aqui. Isso é uma força de expressão que biblicamente não procede. Como é que sabemos disso? Lendo várias passagens na Bíblia, descobrimos que ninguém se pôde permanecer de pé ou vivo diante da glória de Deus. Isso é bíblico, gente. É só a gente buscar as passagens nas Escrituras que corroboram, que confirmam isto. Ninguém consegue ficar diante da glória de Deus. A palavra glória, no hebraico, shekinah, quer dizer fogo resplandecente. Aí tem aquele bonito hino, né, que todo mundo vai, derrama o teu shekinah. Não derrama, não, porque vai me carbonizar, vai me queimar, vai me matar. As pessoas estão cantando algo que não sabem. A culpa não é das pessoas, obviamente, a culpa são dos compositores, que não explicam o conteúdo bíblico das coisas. Segunda de Crônicas 7, 1, 2, 3 também nos mostra que quando Salomão inaugurou o templo, o holocausto estava lá arrumadinho, daqui a pouco, terminou ele de orar, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu o quê? Toda a casa. E o que diz o texto? Ninguém dos sacerdotes conseguiu ficar de pé. Foi todo mundo para o lado de fora, para o pavimento, e ainda colocou o rosto em terra. Eles sabiam que era fatal. Se eles ficassem dentro do templo, eles iam morrer. Totalmente carbonizados por causa da glória de Deus. Mas no milênio, olha o que diz a Escritura. Assim como as águas enchem os mares, assim toda a terra será cheia da glória de Deus. Uau! E isso vai ser quando Cristo estiver governando no trono de Judá em Jerusalém. Então, vai ser o único período da história da humanidade que a glória de Deus vai estar enchendo toda a terra e ninguém vai morrer. Porque isso está profetizado, isso é bíblico. Vai ser o momento áureo, maior. E graças a Deus, não sei se você vai sorrir ou se alegrar. Eu e você, com corpos glorificados, vamos estar lá, do ladinho do Senhor Jesus, e dizendo obrigado, Senhor. Aqui cheguei, e agora estou provando da tua labassamanagaxébias. Irmão, é difícil eu ficar quietinho quando eu falo desse assunto. É difícil. Começa a mexer aqui dentro, né? Um mover forte de Deus. Aleluia. Que coisa linda saber, né? Que hoje temos a presença, que é só uma faísquinha do maravilhoso e do poderoso que vamos experimentar ali ao lado do Senhor Jesus, governando com ele 1000 anos literais sobre a terra. Então, a expressão filho de Davi, só para você não esquecer, fala do direito ao trono, porque Jesus é descendente direto de Abraão, descendente direto de Davi. Mateus dá ênfase na superioridade do ensino de Jesus sobre a antiga lei, mostrando-o como um grande mestre provado por Deus. É em Mateus que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Quantos mandamentos tinha a lei judaica? Alguém se lembra?
A irmã Márcia falou lá da mímica. 613. 613. Mas veja bem. O número de junta dos homens. Humanamente era possível alguém cumprir 613 mandamentos? Só Jesus conseguiu cumprir. Mas Deus deu uma colher de sopa. 613 está difícil. Então eu vou resumir em 10. Aí depois Aí 2. Deus chegou à conclusão. Está difícil, vou resumir em 2. E mesmo 2, o homem não consegue ser fiel a Deus. Estão me acompanhando? 613 é impossível para um ser humano. Só Jesus. Aí o pai lá em cima, eu vou facilitar a vida do povo. Vou reduzir em 10. Vou resumir tudo em 10. 10 ainda estava pesado. Aí vem Jesus, traz 2. E 2 ainda é difícil, gente, para a gente ser fiel a Deus. O negócio é complicado. Nós somos complicados. Deus não. Deus é prático, Deus é objetivo, Deus vai direto, tá? O problema está todinho em nós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós a batalharmos, entendeu? Com respeito aos 2. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? E amarás ao Senhor de todas as tuas forças, né? De todo o teu coração e de todo o ser. É difícil os dois mandamentos, de uma certa forma, sim, porém necessários para estarmos caminhando ao lado do Senhor. Virando a página. Ainda falando sobre Mateus. Mateus trabalha com um grande uso de símbolos, números e termos judaicos, como corban. A palavra corban, ela tem um significado desconhecido, porém alguns teólogos chegaram à conclusão que a palavra corban está ligado com algo de grande valor, algo de grande estima, mas ainda não se tem um significado pleno e completo. Ou um costume como de comer sem antes lavar as mãos, sem qualquer nota explicativa. Mateus traz a expressão reino de Deus, que é a palavra grega basileia, por 55 vezes. E qual é a aplicação do Evangelho de Mateus? É o Messias prometido, pois o que Deus promete, ele cumpre. Deixa eu fazer uma pergunta de neném, de infante, de criança. Quantos aqui têm certeza que o que Deus promete, ele cumpre? Vou perguntar de novo, eu acho que eu não entendi. Quantos de vocês têm plena certeza que o que Deus promete, ele cumpre? Cumpre. Amém. Graças. Irmã Michele está lá com as duas. Ela está cheia de certeza. Que coisa boa, irmã Michele. Gente, não podemos duvidar um minuto que tudo que Deus promete, ele cumpre. Eu, na melhor das minhas intenções, posso prometer, mas eu posso ser limitado pelas circunstâncias e chegar ao ponto de dizer, Lucas, eu sei que eu te prometi 8 coisas, eu só vou poder cumprir 3, porque somos humanos. Né? Uma coisa é você não cumprir por falta de caráter, que é um outro assunto. E outra coisa é pelas circunstâncias que nos envolvem, porque somos humanos, e aí ficamos de mãos e pés amarrados para não cumprir certas coisas. Mas aí temos que deixar bem claro que as pessoas não nos mal interpretem. Eu deixei de cumprir. Por qual razão? Por falta de caráter ou pelas circunstâncias. É muito importante sempre na nossa vida cristã deixarmos tudo muito, muito, muito claro. Se nós não deixarmos claro, é automático. A gente vai ser julgado ou taxado por termos falta de caráter e aí nós não estamos cumprindo aquilo que falamos. Mas isso não acontece com o nosso Deus, isso não acontece com as profecias expostas nas Escrituras Sagradas. Deus não deixa o seu povo sozinho, mas em Jesus faz-se Emanuel, que quer dizer Deus conosco, em todas as situações. Além disso, somos chamados para uma missão, a proclamação das boas novas a todos os povos. Jesus declara que a igreja é um instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na Terra. Deixa aqui bem importante esse esclarecimento. A palavra igreja, ela vem de uma palavrinha grega chamada eclesia. E-2Ks-L-E-S-I-A. Eclesia. E quer dizer chamados para fora. Isso quer dizer igreja. O
problema é que nos dias de hoje se confunde igreja com templo. Biblicamente, eu, você, cada um de nós como grupo, tanto num plano individual como no plano coletivo, somos a igreja, isto é, chamados para fora. Porém, com o passar dos tempos, com o passar dos séculos, esse termo igreja ganhou um outro significado que não é de todo verdadeiro. Ele se aderiu à palavra templo, como é muito comum dizermos, vamos à igreja. Na verdade, o correto é dizer, seria, né? Vamos ao templo. Mas se popularizou esse significado que não atende ao que é originalmente falando. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? E alguns estão até distorcendo o significado original bíblico da palavra igreja. Uma igreja pode existir sem um templo. Mas um templo nunca pode existir sem a igreja. Estão me entendendo? Quem está entendendo? A igreja pode existir sem templo, mas nenhum templo existe sem a igreja. Por quê? Porque a igreja somos nós. Temos que estar no templo. Ou não necessariamente, mas o templo só existe por causa das pessoas, porque nós somos a igreja. Na verdade, vocês já devem ter estudado, e vamos falar um pouquinho sobre isso. A igreja primitiva não nasceu nas quatro paredes de um templo. A igreja primitiva nasceu dentro das casas. A questão dos templos veio a partir do V, VI século, né? Tudo pela situação que o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Então, o conceito de templo, a partir do ano 70, ele desaparece, ou fica na grande nostalgia do povo, entendeu? E o conceito templo também, ele fica muito na ideia das religiões pagãs. Né? Tanto que Paulo, lá em 1 de Coríntios, capítulo 6, ele faz uma ênfase, né? Que nós somos templo do Espírito Santo, querendo dizer que quem está em nós tem muito mais valor do que a estrutura em si chamada templo. Está compreendendo essa parte? É sempre importante deixar isso bem claro, mas nos dias de hoje se confunde muito. Templo com igreja, igreja com templo. Vamos ao Evangelho de Marcos. Marcos. O autor, olha que interessante, João era o seu nome hebreu. Então, aí deduzimos, embora a Bíblia não dá detalhes, que também Marcos tivesse dupla nacionalidade. Um nome hebreu e um nome latino. Marcos é o nome latino. Viajou para Antioquia na companhia de seu tio Barnabé e do apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária. Não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas acredita-se que fazia parte do grupo maior dos discípulos. Se tornou um discípulo do apóstolo Pedro, está lá em 1 de Pedro 5,13, de quem ouviu as narrativas mais próximas sobre Jesus e registrou no seu evangelho. A data de redação do evangelho de Marcos é tanto parecida com a de Mateus, entre 50, aí eu mudei, coloquei 50 e 60 DC, depois de Cristo, ao invés de AD, como eu fiz lá atrás, só para chamar a sua atenção. Marcos provavelmente foi escrito em Roma, capital da Itália, da atual Itália, ou o Império Romano daquele tempo. O propósito do Evangelho de Marcos parece ser direcionado aos crentes romanos, particularmente aos gentios. Marcos escreveu como um pastor para os cristãos que já tinham ouvido e acreditado no Evangelho. Ele desejava que eles tivessem uma narrativa biográfica de Jesus Cristo, mostrando que o mesmo Salvador do mundo buscou ser servo e sofrer por amor. Assim buscou fortalecer a sua fé dos crentes diante da perseguição severa e ensinar-lhes o que significava ser seus discípulos. Agora, olha a aplicação de Marcos, como ela é chamativa. Assim como Jesus foi um servo humilde, nós também devemos ser, não buscando ser servido, mas servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Não importa quais sejam as provações, Jesus nos chama à fidelidade e uma vida de humildade
serviço e discipulado. Anota aí, gente. Jesus, no Evangelho de João, e nós vamos falar de maneira separada, ele nos mostra uma escada. Uma escada de 3 níveis. E esta escada seria a escada dos níveis de maturidade do cristão para Deus. Lembra-se que Jesus disse que ele veio para nos fazer seus discípulos. Numa outra ocasião, Jesus disse que deveríamos aprender a ser servos. E numa outra ocasião, dentro do Evangelho de João, Jesus disse: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Preste bem atenção. Para sermos amigos de Cristo, temos que passar por essa escada. Eu não estou pregando. Parece que ela dá a impressão que eu vou estar pregando. Talvez sim, talvez não. Mas para nós chegarmos a sermos amigos de Cristo, temos que aprender a ser discípulos. E o que é ser discípulo? Ser seguidor, aluno, aprendiz. Exemplo. Eu posso, um exemplo, é só um exemplo, tá? Discipular o irmão Wellington, treiná-lo bem. Já é um diácono nota 20, mas aí eu vou fazer ele diácono nota 100. Aí arrebenta com tudo, né? Se 20 já é violento, 100 então sai da frente. A irmã Núbia, que não vai ficar para trás, ela também vai correr atrás e vai ficar 100, 100, porque 20 e 100 fica um negócio fora de jogo. Mas tudo bem. Mas aí eu tenho que lutar, eu, Luiz Prestes, isso aqui é um exemplo, por favor, para que eu não faça Wellington, meu discípulo, mas que eu inspire o Wellington a ser discípulo de Cristo. Mas há um problema. A maioria dos líderes, eu não falo isso por crítica e nem por recriminação, eles têm uma grande dificuldade em separar o discipulado para Cristo e a afinidade que eu possa ter com uma pessoa. Eles têm uma dificuldade enorme, então eles misturam. E acaba o quê? Que a pessoa que está discipulando, ela não foca o discípulo para Cristo, mas ela vai focar o discípulo para ela mesma. E aí complica. Aí nós vamos ver pessoas imitando os mesmos erros, os mesmos defeitos, as mesmas imperfeições ou situações que não deveriam acontecer. É um desafio discipular alguém enorme. Não pense que é algo fácil. Ser um discípulo autêntico de Cristo é um negócio difícil. Se tem um desafio na vida cristã, é sermos discípulos autênticos e bem parecidos com Cristo. Mas preste atenção. Quando conseguimos ser discípulos de Cristo, aí passamos para o próximo estágio. Aprendemos a ser servos. Você entende agora porque tem tantos pastores e líderes, membros de igreja, que não servem bem a Deus e nem bem ao reino, porque nunca aprenderam a ser discípulos. E, para piorar, são poucos que Cristo tem como seus amigos. Ou seja, o nível de intimidade é quando chegamos a amigos. Não vos chamo mais de servos, mas vos chamo mais de amigos. Aí você vai me perguntar, mas por que tanta dificuldade? É o que está aqui na última parte do Evangelho de Marcos, que acabamos de ler. Jesus nos chama a fidelidade e uma vida de humildade. Fator número 1, para sermos bons discípulos. Reconhecermos que não somos nada, não podemos nada e que não somos nada. E tudo que temos é por Ele, dele, para Ele. E estarmos lutando para nos parecermos o mais que possível com Ele. Quando isso acontece, aí eu posso servir. E o que é servir? Tirar daqui e colocar aqui. Hoje nós vemos alguns pastores como os reis momos do carnaval. No trono, bonitões, vem cá, me serve. Jesus não veio para isso. Ele veio para servir e não para ser servido. Que possamos aprender como discípulos a servir. Quando aprendemos a servir, aí você está chegando ao ponto máximo do discipulado, que é
estabelecer intimidade como amigo. Vamos agora para Lucas. São 9h27. Você está ligado no canal da Academia Bíblica Bereia, turma do Básico em Teologia, quartas-feiras. Esse povo aqui é mais do que fera. Esse povo aqui está ligado. Se aqui você fala algo errado, esse povo já vai, dizer assim, não, a Bíblia diz assim. Esse povo aqui está afiado, graças a Deus, né? Lucas está ali, está concentrado. Quando o Lucas fica naquela posição, essa posição de concentração, é igual aquele chinês que se concentra para dar o golpe certeiro. O Lucas está nessa exata posição de concentração. Então, o Lucas está cansado, pode até estar, mas ele está carregando o motor dele. Na hora que ele descarregar, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Vamos lá. Lucas, em homenagem ao nosso irmão que está nessa posição de meditação, né? Carregando as baterias. O mesmo autor produziu Lucas e Atos. Olha que interessante. Lucas e Atos compõem, nos manuscritos originais, um só livro. Se você termina o Evangelho de Lucas e dá um saltinho para Atos, você vai perceber o quê? A linha de continuidade na narrativa. Alguém já percebeu isso? E quando você termina o Evangelho de Lucas, dá a impressão que Atos está ali, continuando. Não é dar a impressão, na verdade, ele é a continuação. Atos é a exata continuação de Lucas, ainda que Stephen Lofton, em 1272, o que dividiu os livros da Bíblia, decidiu colocar João no meio, para complicar um pouco. Ele colocou e pronto. Mas alguns teólogos e críticos creem que o correto seria Lucas, Atos, João e Romanos. Mas agora mudar isso é impossível, porque o cânon fechou, as convenções da bibliologia já ficaram fechadas, então sempre se explica nas aulas de teologia que Lucas e Atos, dos manuscritos originais, compõem um só volume, um só rolo, melhor dizendo. Certo? Mas, quando as Bíblias foram traduzidas para os outros idiomas, começaram a serem feitas as devidas classificações, daí se convencionou separar Lucas e Atos, colocando João no meio. A maioria de nós aprendemos, né, que Lucas foi o médico amado, companheiro fiel de Paulo, gentio, companheiro de Paulo e médico. Mas pouca gente sabe que Lucas também foi historiador, biógrafo, biólogo e geógrafo. Quando você estuda Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia, a história da igreja eclesiástica, você descobre tudo isso. A Bíblia não traz esses pormenores históricos, esses detalhes históricos. Mas Lucas foi o primeiro polímata da história bíblica. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Palavra feia, né? Polímata. P-O-L-I acentuado, agudo, M-A-T-A. Polímata. Pastor, nunca ouvi falar dessa palavra. Polímata quer dizer uma pessoa que tem vários talentos profissionais e acadêmicos. Então, Lucas, na Bíblia, foi o primeiro polímata. Creio que é o único. Não existe um outro que tenha tido tantas atividades ou talentos ao mesmo tempo. O primeiro polímata da história da humanidade, não da história bíblica, foi um pintor, arquiteto e desenhista conhecido, creio, você já deve ter ouvido falar dele, Leonardo da Vinci. Alguém já ouviu falar de Leonardo da Vinci? Gente, pensa no homem, Luiz Prestes. Depois de Jesus Cristo no céu e na terra é Leonardo da Vinci. Admiro demais aquele homem, o que ele fez. Para você admirá-lo, você tem que conhecer o que ele fez. Não apenas pelo fato que ele pintou a Mona Lisa, está lá no Louvre, em Paris, na França, mas as obras que ele fez, foi uma coisa fantástica. Só para você ter uma ideia, se depois você quiser pesquisar, ele desenhou o primeiro prototipo da asa delta. Leonardo da Vinci, em 1456. Impressionante. Foi um tremendo de um arquiteto. Foi o maior polímata de toda a história da humanidade. Ou seja, ele tinha muitos talentos. Ele não era apenas desenhista, ele era arquiteto, engenheiro, ele era biólogo, ele era historiador. E Lucas
é um polímata, ou seja, ele tinha muitas habilidades. No momento que ele escreve 2 volumes, Lucas e Atos, como 2 volumes sobre a história do cristianismo, início e desenvolvimento. Então, Lucas quer dizer o seguinte: o evangelho que leva o seu nome fala do início da história da igreja. E o Atos fala do desenvolvimento do cristianismo. Um se refere à vida e ministério de Jesus, o evangelho, e o outro à expansão da igreja, Atos. Lucas é, de certa forma, considerado, aí está, o primeiro historiador da igreja. Anotou aí? Passa o highlight. Lucas é o primeiro historiador da igreja. Tanto que ele dá muitos detalhes. Quem de vocês já observou Marcos? Marcos traz mais de 15 milagres. É o evangelho dos milagres, um atrás do outro. Pá, pá, pá. Já Lucas é diferente. Ele não apresenta tantos milagres, mas apresenta uma narrativa histórica bem detalhada. Guarde aí. Mateus, 28 capítulos. Marcos, 16. Lucas, 24 e João, 21 capítulos. Mas isso a gente vai estudar com muita riqueza de detalhes quando chegarmos à matéria Os Evangelhos. Quando foi escrito Lucas? Quase também no mesmo tempo. Provavelmente no final da década de 50 e início de 60 depois de Cristo. O local é incerto, porém a probabilidade é para Antioquia da Síria. O propósito de Lucas buscou apresentar Jesus como o perfeito homem divino. Escreveu para o povo grego, cujo ideal era o homem perfeito. Como historiador, buscou apresentar um relato certo e convincente sobre os eventos da vida de Jesus, e é o único evangelista que declaradamente empreendeu algo como uma pesquisa biográfica, ou seja, Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Lucas tem muitas aplicações, presta atenção, já estamos finalizando, para daqui a pouquinho corrigirmos a última parte dos nossos exercícios. Como médico, ele dá grande ênfase no ministério de Jesus entre os pobres e oprimidos, que eram literalmente impotentes para melhorar sua sorte na vida e estavam especialmente abertos à mensagem que a vós outros está próximo ao reino de Deus. Esta é uma mensagem que devemos levar para aqueles ao nosso redor que desesperadamente precisam ouvi-la. Os cristãos devem seguir o exemplo de Jesus e levar as boas novas da salvação para os que espiritualmente pobres e necessitados. Vamos ler lá em Lucas 19:10. Eu acho que a maioria de vocês já tem de memória esse texto. Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando lemos o Evangelho de Lucas, nós descobrimos que ele também é o chamado, o Evangelho que revela a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Todos os 4 evangelhos revelam a salvação, todos. Mas não com tanta riqueza de detalhes como Lucas. Quando você coloca Lucas ao lado de Romanos, eles muito se parecem, porque a essência de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é salvação. E a essência da narrativa biográfica do Evangelho de Lucas é também salvação. Quando estudamos Lucas e Romanos juntinhos, descobrimos uma coisa maravilhosa, que vai ao contrário do que os teólogos batem muito na tecla. Hoje tem um grupo de teólogos aí, sobretudo no YouTube, no Instagram, não tem nada contra. Tem homens de Deus sérios, mulheres de Deus altamente sérios, seríssimos, tiro o chapéu para eles, porque são muito sérios, mas são um número muito pequeno. Mas a maioria está se aventurando a fazer declarações um tanto estranhas, como, por exemplo, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Já ouviram falar dessa expressão? Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Eu pergunto, essa declaração de alguns desses teólogos, ela é bíblica ou não? Vamos lá, o que vocês acham?
Eu acho que não, só que eu fui tirar essa dúvida com um calvinista, eu meio que me estrepei, porque eu bater. Irmã Aline é corajosa, olha. Calvinista, Irmã Aline, me permita, ó, parabéns para a senhora nesta data querida. A senhora foi de uma coragem tremenda, né? Porque é uma questão tão complexa, para levar para um calvinista tem que ter uma coragem, mas talvez a irmã Aline não tinha nem ideia da envergadura, do tamanho, da responsabilidade dessa pergunta. Ele jogou no peito de um calvinista, aí o calvinista simplesmente ele tem uma saída bem estranha. Com certeza. Aí ele fala que nem ele fala em Coríntios. É mistério. É mistério, exatamente. Mistério. Você não vai entender, não, Coríntios 13. Agora, vamos à Bíblia. Gente, a Bíblia é coisa linda. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela tem uma resposta ali direta, na cara, assim, visível, ou uma resposta por debaixo dos bastidores. Né? Porque a Bíblia, como vocês devem estar percebendo, em alguns textos ela trabalha com códigos. Quem já percebeu que em alguns textos a Bíblia trabalha com puro código? Puro código. Alguém já percebeu isso? Código. Mas esse é o nosso problema. Quando desconhecemos o funcionamento destes códigos, que há em alguns versículos, nós podemos dar qualquer tipo de interpretação, ou não damos nenhuma interpretação e ficamos no ar. Vamos à carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Essa é a resposta bíblica que você vai ter para os teólogos que afirmam Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Preste atenção nos detalhes das palavras que aqui são colocadas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. Olha o versículo 6. Redobra a tua atenção. Coloca ali um holofote no verso 6. Pois ele quem? Jesus Cristo. Presta atenção. Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus. Cuidado. Deus aí está com letra maiúscula. Está se referindo a quem? A divindade. Aí entra quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Está anotando? Porque nesse versículo aparece 2 vezes a palavra Deus. Então nós temos que ter cuidado para separar o significado de uma e de outra palavra, que é a mesma. Deus, Deus. Mas aqui está bem claro. Ó. Pois ele subsistindo. O que é subsistir? Revelar sua presença, revelar sua atividade em forma de Deus. Então, sabemos, sem dúvida nenhuma, que Jesus é Deus, que Jesus é parte da Santíssima Trindade. Todos concordam com isso? Alguém tem dúvida? Todos têm essa convicção? Jesus é Deus. Além de ser o Filho de Deus, ele é Deus. É o que o texto aqui nos diz. Olha o que continua aqui no verso 6. Não julgou, preste atenção nas palavras, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Opa! De novo a palavra Deus, aqui se refere ao Pai. Viu como causa um pouquinho de dificuldade? Então, a primeira palavra Deus se refere o quê? A divindade. Que Jesus é parte da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a segunda palavra Deus vai de acordo com a colocação da frase. Olha só. Não julgou com usurpação, ou seja, querer ser maior ou igual ao Pai. Agora, presta atenção no verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. A palavra grega quer dizer abriu mão de praticamente todos os seus direitos de ser divino. A prova disso, lá nos evangelhos, Jesus fala por mais de 60 vezes. As obras que eu as faço, não as faço de mim mesmo, mas as faço da parte do Pai que me enviou. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Jesus fala mais de 60 vezes nos 4 evangelhos que tudo que ele fazia, ele não fazia dele mesmo. Ele fazia da parte de quem?
do Pai que o havia enviado. Quer dizer que Jesus abriu mão mais de 90% dos seus poderes divinos. Continuando no verso 7. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, escravo. Pensa bem, Deus, o perfeito, o Criador, o eterno, todo-poderoso, o maravilhoso, o excelso, o sublime, desceu, se humilhou, assumiu forma de servo, escravo, tornando-se o quê? Agora você vai lá ter um highlight ali, ó. Tornando-se o quê? Em semelhança de homens. Uma coisa eu dizer, a minha mão esquerda é igual à direita. Não é, nem que você queira. Elas são semelhantes. Para ser igual, ó, o meu polegar que está aqui na minha mão esquerda tinha que ser igualzinho na minha mão direita. Estão me entendendo, meus irmãos? Para eu afirmar que a minha mão esquerda, que você também tem uma mão esquerda, né? A Rimaline até conferiu. Bateu dúvida da Rimaline. Gente, que coisa incrível! Funciona em todas as ocasiões que eu faço essa ilustração. Vou conferir se é verdade. Não tem como, gente. Eu não posso dizer que jamais a minha mão esquerda é igual à direita, porque teria que ter o quê? O mesmo formato. Concorda comigo? Então, isso aqui é semelhante a isso aqui. E a Bíblia é taxativa. Jesus assumiu a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Oh, glória a Deus por isso. Gente, se Jesus fosse 100% homem, estão preparados que eu vou dizer? Estaríamos todos agora, sabe aonde? No lago de fogo de enxofre. Nós não estaremos aqui desfrutando da graça de Deus. O plano da salvação não seria consumado na cruz do Calvário. Jesus teria fracassado no deserto. Jesus teria fracassado no Getsemane. Jesus teria fracassado no Gólgota. Mas glória a Deus, Jesus veio em semelhança de homem, ou seja, 99% homem e não 100%. 100% homem sou eu, irmão Aliton, irmão Sandro, Lucas, cada um de vocês. Somos 100% humanos. Mas glória a Deus que Jesus não. Só o útero de Maria e o óvulo. Estão me acompanhando? Mas quem fecundou, quem fertilizou o óvulo de Maria no seu útero? O Espírito Santo. Faltou o elemento humano chamado espermatozoide. Se o elemento de José tivesse fecundado o óvulo de Jesus, aí eu poderia afirmar 100% homem. Mas graças a Deus que ele veio na semelhança de homem. Por isso podemos dizer, Jesus, o homem perfeito. Jesus, o meu Salvador perfeito. Jesus, o meu Senhor completo. Aleluia! Jesus, fizeste que ninguém pôde e ninguém jamais fará. Você louva a Deus por isso? Então, passa a borracha nessa declaração dos teólogos. Jesus, 100% Deus, corretíssimo. 100% homem, 99% homem. Louvamos a Deus por isso? Pastor, minha cabeça fez assim. Calma! Na próxima aula ela vai dar dois rodopios. Que nós vamos falar do Evangelho de João. Aí você vai para o céu, que nós vamos falar de Jesus revelado como Filho de Deus. Vamos corrigir rapidinho para terminar os exercícios? Rapidinho. Ou vocês pensam que eu deixar vocês quietinhos? Talvez alguém estava orando. Não, Senhor, faz o pastor esquecer. Passar batido. É ruim. Eu posso esquecer até a carteira. No Walgreens, no Walmart, no Market Basket, quando eu costumo esquecer. É horrível, gente. Chego em casa, alguém está me chamando. Pois não. Você desceu a sua carteira no CVS. Como é que eu fiz isso?
Mas o bom é que aqui na América tem gente muito considerada, né? E tem lá no nosso documento de identidade com o telefone e o endereço, só Deus na causa. Mas vamos lá. Vamos corrigir a segunda parte dos nossos exercícios, que é exatamente a página 5 e a página 6. Gente, aqui tem pegadinha com força. Se você fez isso aqui, você se deu conta. Eu caprichei, eu conversei com o Faustão, eu tive como diz no Rio de Janeiro, um lero com o Faustão, uma conversa com ele, e eu caprichei aqui nas pegadinhas. Eu vou ficar impressionado. Vamos lá. Eu vou dizer o número e vocês vão dizer se é O ou X, mas não se esqueça. O quer dizer que está errado, ok? E X quer dizer que está certo. Então, para ganhar tempo, vamos dizer só número com a letrinha. Número 1, O, X. Ó. Aleluia! Começamos bem. Número 2, O, X. Oh, que pena, que pena. Ó, presta atenção aqui, outra pegadinha. Em Mateus, reino aparece 50 vezes e reino dos céus 30 vezes. Lá na apostila fala de 55 vezes, correto? Mas só que se você pesquisar, você vai descobrir que reino dos céus é exatamente 30 vezes. Então, aqui qual é a pegadinha? A metade da frase está certa. E a metade está errada. Exato. Mas, na verdade, de todo, ela não está errada. Simplesmente eu trabalho com o arredondamento. Não, tá certo. É mais de 50 vezes. Yes! Yes! Aí, Yeah! realmente, aplicou todo mundo. Yeah! Então está correta. Calma, tem das 20, tem 9. Tem Então, 9. certo, mas ele falou mais. Tem 9 aí, tem 9, que vai deixar vocês assim, dando volta na cabecinha. Eu faço isso de propósito para ver se o aluno está ligado no que ele está lendo, porque ele vai lá todo animado, mas aí eu coloco a vírgulazinha e trago uma outra declaração que contradiz a outra. Mas você vai acertar. Número 3. Então é errado, né? Não, correto. É correto? É, porque por causa da expressão reino dos céus, 30 vezes. É o half and a half, é o meio a meio. É o que eu estou me referindo, é a pegadinha, é a pegadinha. Estou confuso. Número 3. XO. De Mateus. XO. X. Ó! Somente Mateus e Lucas temos a visita dos magos para a fuga do Egito. É, ele fala da infância de Jesus. Ah, agora tá certo. Por causa da infância. Então tá corretíssimo, ó. Vocês não estão dormindo, vocês estão acordados por causa da infância do Senhor Jesus. Então, tá correto, porque Marcos e João não falam esse detalhe. Número 4, XO. Corretíssimo. Ou seja, correto no sentido que a devolução das 30 moedas de prata e a guarda do túmulo não aparece em Mateus, aparecem sim, em Mateus. Número 5, XO. X. Entre os milagres encontrados somente, entenderam? Somente no livro de Mateus está a cura dos 2 cegos e a ressurreição de Lázaro. Não é somente, tem outros milagres. Está querendo dizer com essa palavra somente, está se relatando que existem apenas 2 milagres, mas tem 7 milagres. Número 5, XO, perdão, 6. 6. É X. Olhem direitinho. Entre as parábolas encontradas somente em Mateus está do credor compassivo. XO. Porque Lucas também repete. Então, muito cuidado. Então, está errado. Então, é O. Número 7. XO. Marcos era filho de Maria. X. Presta atenção. Marcos era filho de Maria. A Bíblia fala de várias Marias. Aqui não é Maria, mãe de Jesus. Né? De Jerusalém também
referido João Marcos, e era parente de Barnabé. Ó, você tem que ler toda a frase. Se você pega a frase pela metade, complica. Entendeu? Então, número 7, X. 8, XO. Isso. X. A antiga tradição afirma que Marcos foi um companheiro de Pedro. Sim. Tranquilo, irmão Wellington. Tem que ler a frase toda. Número 9, XO. X. Pastor, o 8 é O? X. Ó. O 8 é X. 9, ó. 9 é O. Tá errado. Yes. Até confuso. Número 10, XO. Ó, Errado. Errado. Escuta Ó. bem aqui, ó. Escuta a frase. Tem que Frase. escutar a frase. Lucas, o médico amado, é também autor de Atos. Até aqui tudo bem. Mas o problema está na outra frase. Ambos os livros estão dirigidos a diferentes pessoas. Não estão. parasita. A mesma pessoa, a mesma audiência. Eu acabei de falar agora. Lucas e Atos são o quê? Continuação. Yeah. Então, 10 é O. Número 11. X. X, corretíssimo. Número 12. XO. X. Presta atenção, não. Presta atenção. Está errado. Muitos eruditos veem algo da doutrina de Pedro no Evangelho de Lucas. A data exata da escritura desse evangelho é desconhecida, não. Já se sabe a data. Em torno de 50 a 60 depois de Cristo. Então é O. Estão percebendo? Tem 9 pegadinhas aí. Vocês estão caindo em todas elas. Número 13. XO. X. Graças a Deus. Agora estamos mais firmes. X. 14. XO. X. Aleluia! X. Vocês ganharam firmeza. Número 15. XO. X. X. Entre os discursos e conversas encontrados só em João, temos a conversa com Nicodemos e com a mulher samaritana. Só João traz isso. Mateus, Marcos e Lucas estão pouco. 16. XO. X. X. Isso. O. Tá certo a primeira frase. Em João temos a manifestação da divindade de Cristo ao mundo, mas não está acompanhada de 7 testemunhos. Não tem essa de 7 testemunhos. Estão percebendo? Tem que ler a frase toda, toda. Uma parte da frase. Se tiver errada, tchau, já era. Sim. O que eu entendi que no livro de João tem 7 milagres, mas aqui está errado, está acompanhada dos 7. Testemunhos. Testemunho não é milagre. Ó, irmã Aline está ligada. É por isso que eu errei aqui também. Gente, eu tô jogando holofote em cima desse exercício, para vocês ficarem ligadíssimos. É a questão da leitura. Se você lê corretamente, parte por parte, você vai interpretar corretamente parte. Quando estão me entendendo, gente? A pegadinha ela é proposital, é para levar o aluno a ler 1, 2, 3 e interpretar exatamente de maneira correta o que o texto está trazendo. Quando estão entendendo? Amém. Pastor, eu tenho dificuldade de interpretação de texto. Aí é um outro assunto. Se você tem dificuldade de interpretação de texto, eu posso dar algumas dicas. Tá? Até por fora, tá no WhatsApp, algumas orientações bem básicas, mas começar como? Hábito de leitura. Se o aluno não tem hábito de leitura, complica. Sim, irmã Numi. Aqui na apostila, na página 18, vem falando do livro de testemunho. Então, não é isso aqui? Não. Batista, André, Natanael, Pedro, Marta, Tomé e João. Tem que ler com atenção. Presta atenção no que a senhora está lendo. Porque é proposital eu colocar certas abordagens muito parecidas entre elas. No momento que o aluno lê com atenção, aí ele chega ao centro nervoso da questão. Vamos lá. 17. XO. X, perfeito. 18. X. Não, preste atenção. Em Atos, temos a história do desenvolvimento da igreja primitiva. Em Atos, preste atenção. É O. Temos. É errado.
eu afirmar, olha a frase, presta atenção na frase. Em Atos temos a história do desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo até o encarceramento de João em Patmos. Mas o encarceramento de João em Patmos não está em Atos, está em Apocalipse. Entenderam? Gente, leiam com mais atenção. As erradas, eu selecionei a dedo essas erradas. Vou criar uma maneira, não é para confundir, é para chamar a atenção. Se o aluno está lendo ou não direito. Se não está lendo, vamos ajudar com a questão de interpretação de texto. Número 19. XOO. XOO. X, está corretíssimo. Atenção nessa 20. Essa 20 pode ser engraçada. XOO. Primeira parte de Romanos, Paulo prova que todo ser humano está rodeado de 5 muros. Certo ou errado? 5 muros, não é 5 testemunhas? Não tem nada de 5, irmã. Estou errado. Não tem nada de 5 aí em nenhum lugar. Estão percebendo? As erradas que eu coloquei aqui, eu fiz de propósito para vocês avaliarem até que ponto o texto está de todo errado e até que ponto o texto está correto. Fiz isso para quê? Para despertar o sentido de interpretação. Eu sei que alguns de vocês têm muita dificuldade na interpretação. Isso é porque tem, dentre várias razões, hábito de leitura. Quando você desenvolve o hábito de leitura mais e mais e mais, o senso de interpretação ele vai aumentando. Concorda comigo ou não? Vai aumentando. Isso não é obrigado que você vai... Isso quer dizer que você, do dia para a noite, vai ter uma interpretação 100% impecável. Não, porque, como eu acabei de falar, a Bíblia, ela, em alguns textos, ela trabalha com muitos códigos. O importante é procurar conhecer parte destes códigos para, aos pouquinhos, darmos a correta interpretação. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Está tudo certinho por enquanto? Depois eu vou postar no grupo, todas essas respostas para que você confira, que o tempo já estourou, né? Eu não quero tomar mais tempo, mas eu vou postar em formato de fotografia todas as respostas para você conferir, ok? Para você conferir se você escreveu direitinho, escreveu errado, porque daqui vai sair a base da prova, tá bom? Vamos então agradecer a Deus, terminando a nossa aula de hoje. A aula de hoje valeu alguma coisa? Valeu o seu entendimento sobre parte do Novo Testamento? Valeu? Valeu, irmãos? Então vamos continuar firmes. Não se desanime porque, meu Deus, nos exercícios eu deslizei. Não, mas nós estamos aqui para acertar todas. E aquelas que nós erramos, temos que entender que erramos por uma razão. E uma delas, falta talvez de atenção na leitura e na correta interpretação. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Vou mandar depois dicas no grupo. Como melhorar a sua leitura. Como melhorar o seu senso de interpretação. Mas você tem que se comprometer a ler um pouco mais. Não estou exigindo que você leia 3 horas por dia. Não. O mínimo que sugerimos é 30 minutos por semana. Mas se você conseguir 1 hora por semana, vai ser uma diferença tremenda, brutal. Sério, não estou exagerando. Se você conseguir 1 hora por semana, a diferença vai ser assim, dramática. Você não tem ideia da diferença que vai acontecer no seu entendimento das Escrituras Sagradas. Vamos agradecer a Deus? Vamos pedir... Cadê o Lucas? Ué, sumiu? Foi arrebatado? Lucas, graças a Deus, está aqui. Está certo. Vamos pedir o Lucas nos dirigir uma palavra de oração. Está caindo demais, pastor. Está caindo a conexão, né? É uma pena. Então, vamos fazer o seguinte, para não correr risco, né? Vamos ver quem está com a conexão aqui firme. Irmão Zandro, até agora o irmão Zandro não está no balança, mas não cai. Está firme. Está na rocha firme. Então, irmão Zandro vai abrir o áudio e nos dirigir uma palavra de encerramento e de agradecimento. Gente, muito obrigado pela presença de todos, pelo apoio, pela força que vocês deram estar conosco, né? E não se desanime de jeito nenhum. Ih, pastor, mas eu me senti estranho hoje. Não. Nos nossos erros é que aprendemos, né, a aperfeiçoar as nossas deficiências para fazermos o melhor
para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos Andro, agradecendo com uma palavra de oração. A paz do Senhor para os irmãos, glorioso Deus, Pai Celestial. Mais uma vez levantamos a voz em oração a Ti, Senhor Deus, neste momento de encerramento de aula. Mas, Senhor Deus, mais um objetivo vencido, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Continua, Senhor Deus, nos capacitando. Continua, Senhor Deus, nos dando força física e espiritual para, Senhor Deus, por essa jornada. Continua usando o Teu Filho, Senhor Jesus, ó Pai amado, nos ministrando, Senhor Deus, este conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, para que nós venhamos, enquanto nós vivermos, ó Senhor Deus, sermos servos fiéis e assim tornarmos amigos de Cristo. Aleluia. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. Compromisso. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça, que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele e que eu cresça, que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. E a Deus damos o quê, gente? A A honra, honra, a glória glória. e o poder. Muito obrigado. Amém. Deus os abençoe. Ótimo final de noite. Ótima semana. Até quarta. Se Jesus não voltar, estaremos aqui com a graça dele. Muito obrigado. Amém. Deus os abençoe. Daqui a pouquinho, lá no nosso canal, né? No grupo, estará postada a aula no link do YouTube. Muito obrigado. Deus os abençoe. Pode? Em o nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Muito obrigado.